Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, que é um espaço para abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Hoje eu vou relatar para você mais um caso que eu vivenciei na apometria, está bem? E antes que você possa pensar que eu sou um ferrenho defensor desta técnica, eu quero dizer para você que, apesar de eu ter grande afinidade, eu respeito muito todos os outros tratamentos que são feitos ou realizados nas casas espíritas, está bem? Mas eu acho que esses relatos, eles também podem contribuir muito para que a gente possa perceber, inclusive, semelhanças entre várias técnicas e que a equipe espiritual está sempre conosco, tá bom? Bem, então vamos lá. Mais uma vez eu estava em São Bernardo do Campo e após a aula nós fazíamos um atendimento. E eu me lembro que entrou uma família composta por 3 pessoas, o pai, a mãe e um filho pequenininho ainda, aproximadamente ali com 5 anos, uma criança muito bonita, mas os pais estavam muito preocupados com o comportamento do seu filho. Então o dirigente ou o operador nos passou o caso um pouco por cima, mas com informações suficientes para que a gente fizesse ali o atendimento, e no decorrer desse atendimento é que nós fomos percebendo mais detalhes. Então, como de costume, é feita toda a preparação do ambiente, com a estrutura em forma de pirâmide, com a esfera dourada, com os filtros aplicados nessa estrutura, para que nenhuma entidade que esteja fora, mal intencionada, possa entrar, e que nenhuma entidade capturada, né, vamos colocar dessa forma, e que é direcionada para os campos de contenção não possam sair dessa estrutura. Muito bem. Então, quando nós começamos o atendimento, o operador pediu para que nós fôssemos inicialmente até a casa dessa família. E lá nós pudemos perceber coisas um pouco estranhas. Inicialmente, um portal que fazia uma conexão entre o quarto da criança a algumas construções no mundo astral. Mas vamos colocar assim que no mundo astral inferior. Está bem? Vamos colocar dessa forma, não é? E a pergunta era por que há essa conexão? Quando nós fomos perceber, muitas imagens eram apresentadas para a equipe, onde nós víamos a figura de um cientista, um homem adulto, que na verdade era uma imagem de uma das personalidades desta criança, ou seja, uma vida passada dessa criança, onde ela foi um cientista, e ao desencarnar, este espírito, ele então trabalhava para essas equipes do lado negativo, vamos colocar assim também. Só que com o tempo, ele percebeu que o que ele fazia não era algo tão bom assim. Ele, em um dado momento, foi resgatado por equipes de guardiões, por equipes de benfeitores. Ele então passou a viver em uma das colônias espirituais ou cidades espirituais e a sua reencarnação foi programada. E ele volta então como esta criança. Porém, esta personalidade ainda muito ativa, ela foi, digamos, incentivada pelos seus antigos colegas. Quer dizer, eles encontraram então esse cientista, agora reencarnado nesta criança, e passaram então a incentivar essa personalidade para que ela retomasse os trabalhos. E era justamente o que estava acontecendo. Então, esse espírito, agora criança, quando em sono, a sua personalidade antiga desse cientista assumia e ele continuava então trabalhando. É uma coisa um pouco assustadora, não é? No mínimo, é muito interessante esse caso. Por isso que os seus pais estavam preocupados, porque eles percebiam no seu filho atitudes que não combinavam muito com uma criança em tenra idade. Uma criança que geralmente transmite inocência, transmite muito carinho, muito afeto. Eles ficavam um pouco cismados com essas posturas mais fechadas, mais obscuras da criança. Então, uma vez que todo o quadro ele era esclarecido, as equipes dos 2 planos começaram então o trabalho efetivamente. Em primeiro lugar, resgatando todos aqueles componentes da equipe desse cientista, executando ali todos os procedimentos cabíveis, muitas vezes até de captura, de contenção, de ressignificação de memórias, de reconstrução do seu corpo astral ou do seu perispírito, pois muitos apresentam crostas de sujeira ou deformações. Em seguida,
esses portais foram destruídos, ou seja, a conexão com a casa dessa família e com aquelas estruturas foi desfeita, os espaços foram tomados por equipes do bem, foram reurbanizados, pois uma das práticas das equipes espirituais é nunca deixar esses espaços vazios para que eles possam ser ocupados novamente por essas equipes do mal. E aí chegou a vez do esclarecimento dessa personalidade desse cientista que estava aflorada, que estava praticamente tomando conta da proposta atual desse espírito encarnado. E o interessante é que quando a equipe começou então o tratamento dessa personalidade, a criança que estava sentadinha ali junto com os pais, eles estavam dentro da roda de médiuns, ela começou a urrar e muitas pessoas poderiam até sentir medo, porque lembra inclusive algumas sessões espíritas de antigamente, onde os médiuns recebiam muitos espíritos sofredores, eles gritavam, eles urravam, eles choravam, não é? E essa criança começou a urrar, só que aí muitos de nós, automaticamente ali já conectados mentalmente, nós sentimos um pouco de pena daquela situação. E também eu senti gratidão, porque esse trabalho proporcionou trazer de volta para aquela criança, para aquele espírito, a chance dessa nova reencarnação. Porque uma vez que essa personalidade desse cientista foi esclarecida, foi tratada, então ela passa a se fundir com a personalidade principal, que no caso é da criança nessa encarnação. Nós percebemos que ela se acalmou e sentimos grande alegria de ver o alívio no semblante dos seus pais. Então olha como é interessante isso. Nós estamos vendo uma criança, um corpo ainda pequeno, ainda jovem, não é? Mas atrás disso existe um espírito que muitas vezes é bem mais velho do que os seus próprios pais, bem mais velho do que nós, com tantas histórias ali, com tantos dramas. E se os pais não o levassem a um tratamento, seja na apometria, seja no tratamento de desobsessão, enfim, ou um outro tipo de tratamento em outra religião ou segmento religioso, talvez essa encarnação ficasse prejudicada. Nós sabemos que existe todo um planejamento reencarnatório. É um esforço muito grande, não só do espírito que reencarna, mas de todos os seus amigos, todos os seus mentores, seus familiares, para que aquela encarnação dê certo, não é? E muitas vezes as pessoas, por não conhecerem essas questões, não têm condições de auxiliar os seus filhos de uma forma mais eficiente, não é? Existem muitos casos como este. Então, os pais que perceberem algo estranho nos seus filhos, como essa mudança de comportamento, essa obscuridade, é interessante levar o seu filho para uma avaliação. Então converse com o dirigente da sua casa, exponha o caso para ele e ele vai te orientar da melhor maneira possível, está bem? É interessante também estar junto com os nossos espíritos protetores, para que eles estejam também em contato com o protetor, no caso do filho, e que todo mundo ali possa somar esforços para um melhor encaminhamento. Porque, afinal de contas, quando nós aceitamos receber aquele espírito como filho, nós já temos um laço de amor muito grande. Se não um laço de amor muito grande, nós temos um laço de responsabilidade muito grande. A apometria também é muito interessante, até mesmo no caso de alinhamento de polaridades. Eu vou te explicar rapidamente isso. Eu quero que você entenda essa questão de acordo com a visão da apometria. Vamos supor que eu, João, na minha vida passada, eu era uma mulher. Muito bem. Então, por N motivos, a proposta do meu projeto reencarnatório é que eu passasse por essa inversão de polaridade. Então eu era uma mulher, agora vou nascer como homem, está bem? Ok. Só que dentro do meu projeto também já estão programados ali aqueles que serão meus filhos, aquela que será minha futura esposa, e todos eles também têm o seu próprio projeto, que em um determinado momento caminha junto com o meu. Muito bem, então eu era uma mulher e agora eu vou nascer como homem. Porém, a minha personalidade de mulher ainda é muito forte. Então, quando eu reencarno num corpo masculino, com o passar dos anos, porém ainda criança, eu demonstro muitos aspectos femininos. Aí você vai falar assim, opa, peraí, o João está falando de alguma coisa que tem a ver com essa questão da homossexualidade. Não é nada disso, gente.
tá? Então eu peço a sua atenção e o seu ouvido. Quando os pais perceberem essa mudança de comportamento, se eles levarem a criança até a apometria, o seu projeto reencarnatório ele será aberto, não para todos os médiuns, mas para a equipe espiritual, para o coordenador ou coordenadora da equipe espiritual, como também o coordenador da equipe dos encarnados. E se for permitido, esse espírito terá a sua personalidade tratada, ajustada. Por quê? Nesse momento, para que ele tenha sucesso no seu projeto reencarnatório, nesta atual reencarnação, a polaridade anterior não deverá interferir. Entendeu? Então, muitas vezes também nós percebemos meninos ou meninas com a polaridade invertida e muitas vezes isso era possível de ser alinhado através de um tratamento como o da apometria, para que ele tenha sucesso nessa reencarnação. Agora, se muitas vezes o pai percebeu essa inversão, levou o filho ou a filha até a apometria e foi feita ali uma consulta, pode ser que o seu mentor diga, olha, neste caso, faz parte do projeto desse indivíduo passar por essa situação de estar num corpo masculino com uma personalidade feminina ainda predominante ou vice-versa, estar num corpo feminino com uma personalidade masculina predominante, tá bem? Então é só mais um exemplo de como as técnicas de apometria podem nos ajudar, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu agradeço muito a sua atenção. Eu acho que vale muito a pena nós observarmos os nossos filhos, observarmos os nossos pequenos, não só com relação a comportamentos um pouco mais obscuros, mas também com relação a essa questão das polaridades, pois o que importa, na verdade, é que o seu projeto reencarnatório dê certo. E nós, como responsáveis, nós devemos nos preocupar com isso. E também devemos aceitar, caso esteja previsto no seu projeto reencarnatório, a inversão da polaridade, está bem? Então, mais uma vez, eu agradeço a sua atenção e nos encontramos numa próxima oportunidade. Um forte abraço!